Olá pessoal, vamos a mais uma aula, disciplina de algoritmos 1, professor Fred. Hoje falaremos sobre introdução ao Portugal. Já aprendemos desenvolver os nossos algoritmos em linguagem formal. Vocês já tiveram uma atividadezinha, né, no nosso primeiro encontro. E agora vamos trabalhar com Portugal. Bom, na linguagem formal, quando a gente pega um algoritmo para ser desenvolvido do tipo vamos somar dois números, passo 1, receber os dois números, passo 2, somar os dois números e passo 3, mostrar o resultado obtido. Para nós seres humanos, tranquilo. A partir do momento que a gente recebe um número, a gente vai armazenar isso na nossa memória e vai identificar. Por quê? Porque eu preciso saber quem foi o primeiro número e quem foi o segundo. E faço essa conta automaticamente, a soma automaticamente, e mostro o resultado obtido. Com relação aos computadores, nós precisamos identificar aonde vamos armazenar o primeiro número, o segundo número e talvez até essa saída, ok? Com o resultado obtido. Então esse é o nosso desafio do momento. Para que consigamos armazenar algo na memória do computador e que tenhamos condições de recuperá-la toda vez que for necessário, a gente utiliza a variável. Qual seria o conceito de variável? Variável representa uma posição de memória, ou seja, um endereço da memória apto a armazenar dados. Cada variável possui um tipo de dado, ou seja, o tipo de informação que vai ser guardada na variável. O tamanho reservado na memória vai se adequar ao tipo de dado. A nossa memória, assim como a memória do computador, é como se fosse um escaninho, com vários locais, com vários slots, cada um deles identificável. E cada um deles terá um tamanho de acordo com o que você for guardar lá dentro. Se você for guardar números inteiros, ele vai ter um tamanho. Se você for guardar números reais com casas decimais, ele terá um outro tamanho. Se você for guardar caracteres, uma sequência de caracteres alfanuméricos, ele terá um tamanho diferente. E assim por diante, como nós podemos ver nos tipos de dados que vamos trabalhar em Portugal. Os tipos de dados são básicos. O tipo numérico, onde nós temos duas opções. Os números inteiros, que vão dos negativos até os positivos, e vai ocupar lá no nosso slot de memória, quando você criar uma variável desse tipo, 2 bytes. Ok? Nós temos também os números reais, aqueles números que possuem casas decimais. Esse número ocupa um espaço maior em memória, ele ocupa até 6 bytes. Ok? Vale ressaltar, para nós brasileiros, os números reais são separados por vírgula, as casas decimais vêm depois da vírgula. Como estamos tratando de linguagem de programação e isso foi criado na língua inglesa, os números, as casas decimais são separadas por pontos. Não se esqueçam disso. Outro tipo de dado que a gente pode armazenar numa variável, para que seja armazenado na memória, é o tipo de dado lógico. O tipo de dado lógico só aceita 2 resultados, verdadeiro ou falso, e ocupa 1 byte. O terceiro tipo que poderemos utilizar são os chamados literais ou caracteres, ou seja, dígitos alfanuméricos, letras, números, mas tudo tratados como dígitos. Um exemplo, eu adoro algoritmos. Lembrem-se de uma coisa, toda vez que você for tratar uma sequência de caracteres como literal ou caractere, devem estar dentro de aspas. Dessa forma você identifica que aquilo é um caractere, mesmo que seja um caractere representando um número, ok? Para as variáveis do tipo caractere, 1 byte para cada caractere. Se você digitar uma frase com 50 caracteres, será ocupado 50 bytes na memória.
Na criação das variáveis, eu preciso seguir algumas regras de nomenclatura. A primeira delas é: o nome de uma variável pode conter qualquer caractere alfanumérico, números, letras, até caracteres estendidos como arroba, desde que comece com a letra. Exemplo: A123, C1, B2 e por aí vai. Sempre tem que começar com uma letra. Não pode começar com números, não pode começar com espaço. Regra número 2. Não pode existir espaço em branco no nome da variável. Exemplo: comprimento do raio. Para que eu coloque esse mesmo nome numa variável que seja com a nomenclatura aceita, eu vou ter que colocar o underline no lugar do espaço. Comprimento, underline do, underline raio. Poderia colocar um tracinho? Não. Por quê? Regra 3. Os símbolos especiais não podem ser usados nos nomes das variáveis. Símbolos como mais. O símbolo de mais ele é utilizado na hora da soma. O tracinho é utilizado como símbolo de menos na soma. O asterisco é o símbolo de multiplicação, a barra da divisão e por aí vai. Todos esses símbolos que têm funções específicas na programação não podem ser utilizados na nomenclatura das variáveis. Outra coisa que vocês não devem esquecer: todo programa é escrito não apenas para o programador que o faz, mas também para terceiros. Você pode desenvolver um programa que no futuro necessitará de uma manutenção de outro programador. E aí é muito importante que o nome utilizado nas variáveis realmente descreva o conteúdo daquela variável, onde você realmente vai utilizar e o que você guarda ali dentro. Bom, com relação às operações básicas, nós já vimos que no Portugal eu consigo receber informações, armazenar em locais específicos através das variáveis, que tem uma nomenclatura toda especial para isso, e aí eu tenho algumas operações básicas. A primeira delas é de atribuição. Uma atribuição ela é usada para indicar que uma variável está recebendo algum valor. Notem no exemplo: se eu tenho uma variável com o nome raio do tipo inteiro, para que eu atribua o valor 5 dentro dessa variável, eu preciso utilizar esse símbolo, menor tracinho, tudo junto, sem espaço. Ok? Então, menor tracinho é o símbolo de atribuição. Toda vez que eu quero atribuir um valor para dentro de uma variável, eu utilizo o símbolo de menor tracinho. É o símbolo da atribuição. Mesma coisa se eu quiser colocar uma frase, uma string, uma sequência de caracteres alfanuméricos, uma variável do tipo, uma variável com o nome, recebendo através do símbolo da atribuição a frase fulano de tal. Lembrando que, se é do tipo literal ou caractere, tem que estar entre as aspas. Outras operações básicas que a gente tem são através das expressões aritméticas, como, por exemplo, multiplicação, que é o símbolo do asterisco, o sinal de mais, que é o símbolo da somatória, o sinal de barra, que é o símbolo da divisão, o tracinho é o sinal de menos, o acento circunflexo é para você elevar um número e assim por diante. Isso aí a gente vai ver com mais detalhes no manual do Visualg, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para desenvolver nossos algoritmos. E lá a gente tem todos esses caracteres específicos que representam algum tipo de expressão. Outra coisa importante: na nossa expressão numérica funciona da mesma forma que na matemática. Os parênteses servem para definir quem será executado primeiro. Nesse exemplo aqui, a variável do tipo A vai receber, será atribuído à variável do tipo A o valor da variável B vezes 2, primeiro porque está em parênteses, depois a soma com o número 5. Se o parênteses estivesse não separando B vezes 2, e sim separando 2 mais 5, com certeza o resultado seria outro,
porque eu teria o valor da variável b multiplicando a soma de 2 mais 5. E assim por diante. Utilize sempre o parênteses para definir quais as expressões, as operações devem ser feitas primeiramente. Se não tiver parênteses, vai seguir a predecessão da matemática. Elevado primeiro, multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Já temos uma base para conseguir escrever um algoritmo em pseudocódigo ou em Portugal. Lembrando sempre que devemos seguir quatro regrinhas básicas, né, para facilitar o nosso entendimento e o nosso desenvolvimento. 1. Certificar do total entendimento do problema. Leia e releia o problema e não comece a elaborar o seu algoritmo até que você realmente tenha entendido o que pede, qual é o problema realmente. Detalhe cada passo de forma a produzir um algoritmo completo. Não tem problema nenhum se você primeiro escrever ele passo a passo, detalhando cada um deles, para depois começar a codificá-lo. Fornecer um nome para o algoritmo e uma breve descrição do seu trabalho realizado. O que é isso? Você precisa nomear cada algoritmo, lembrando que um algoritmo não é um programa, mas com certeza é parte de um programa e é responsável por determinadas tarefas desse programa, por determinadas funções. Então é muito importante que ele seja identificado. Bom, 4. Listar o conjunto de variáveis necessárias. É muito importante você, antes de começar realmente a escrever o seu algoritmo em Portugal, você já definir o conjunto de variáveis que você vai precisar. A dica é o seguinte: separe o que você precisa de informação, né, ou o que você vai ter de entrada, e determine quais variáveis armazenarão essa entrada. Pense no processo, no cálculo ou no processamento que será necessário para chegar ao resultado. E aí determine quais variáveis você precisa para ser executado esse cálculo ou processamento. E por último, defina se você terá necessidade de armazenar esses resultados. Seriam as variáveis de saída. Bom, uma breve sintaxe de forma geral de como seria um algoritmo em Portugal. O primeiro passo é a descrição, onde você vai colocar o nome do algoritmo, descrever o que ele faz, o seu autor e a data que ele foi desenvolvido. Depois a palavra reservada algoritmo, com o nome do problema. Uma área específica para a declaração de variáveis, com a palavra declare. Logo depois o início do algoritmo, com todos os comandos que você vai definir. E fim do algoritmo. Essa é a sintaxe básica para a criação de um algoritmo em Portugal. Bom, continuando o nosso pseudocódigo, nós temos duas ações fundamentais para a execução do nosso algoritmo. A primeira delas é a entrada de dados. O que seria essa entrada de dados? É a obtenção de dados a partir do dispositivo de entrada. É onde você vai executar um comando para que tenha uma interação com o usuário do seu programa. Normalmente através do teclado. Pode ser também através de leitura de cartões, um scanner e por aí vai. O importante é qual é o comando para receber informações do seu usuário. O comando se chama leia. E aí, entre parênteses, você vai colocar o local onde deve ser armazenado essa informação que você está recebendo. Então, normalmente, você vai colocar leia e o nome da variável. Assim, tudo que for digitado no teclado no momento da execução será armazenado naquela variável a qual você colocou o nome dentro do parênteses. Saída de dados. A saída de dados é específica para a interação com o seu usuário. É lá que você mostra as mensagens na tela. Normalmente é na tela. Outra saída pode ser uma impressora, tá? Pode ser uma placa de rede, mas na nossa disciplina
será basicamente a tela. Então, tudo que você colocar entre parênteses depois do comando escreva, aparecerá na tela do usuário. Se você colocar a palavra escreva, abrir o parêntese e colocar uma frase dentro de aspas, aquela frase será mostrada na tela. Se você colocar uma frase dentro de aspas e junto com isso uma variável, você apresentará na tela uma frase e mais o valor contido dentro daquela variável. Bom, esboçamos agora mais ou menos, de forma geral, como é que seria um algoritmo. Está na hora de praticar. Já comentei com vocês que todas as disciplinas na área técnica, principalmente na área de informática, só se aprende realmente praticando. E o momento é agora. Qual será o nosso primeiro desafio? O exemplo que nós tratamos nessa videoaula, vamos escrever um algoritmo completo em Portugal, que é para somar dois números. Só que antes de ir para o nosso algoritmo, eu gostaria que vocês baixassem a ferramenta Visualg. É a Visualg 3. Você encontra nesse endereço, nesse link. Então, por favor, pause o vídeo, vá na internet, acesse esse link e baixe o Visualg, que a partir de agora a gente vai codificar todos os nossos algoritmos através da ferramenta Visualg. E aí, conseguiu baixar o Visualg? Bom, vamos lá, vamos precisar dele. Aqui nós temos a resolução. Agora, vamos migrar para o ambiente do Visualg e vamos executá-lo para ver como funciona. Apenas para que vocês tenham uma noção, aqui em cima nós temos a palavra reservada algoritmo e o nome desse algoritmo, soma dois números. Tudo que está precedido de duas barras, a linguagem entende como um comentário. Então, não servirá ou não será executado pelo compilador da linguagem. Então, isso aqui não faz parte do nosso programa na hora da execução. É simplesmente um comentário para identificar o nosso algoritmo. Tem aqui qual que é a disciplina, quem é o professor, qual é a descrição do nosso algoritmo, um algoritmo para somar dois números, o autor e a data atual. Então, você vai colocar aqui, toda vez que for fazer um algoritmo, a disciplina, quem que é o seu professor, qual que é a descrição desse exercício, desse algoritmo, desse problema, o que você vai resolver com esse algoritmo, o que esse algoritmo faz, o autor, o seu nome, e a data que você está fazendo ele. Aqui tem a declaração de variáveis, tá? Então, a palavra reservada var, e aí começa a seção de declaração de variáveis, onde eu chamei num1 de número 1, vai ser o primeiro número que nós vamos receber, num2, o segundo número que vamos receber, e soma a variável onde vai receber o resultado da soma dos dois números. Notem que as variáveis que nós estamos declarando aqui são do tipo inteiro. Lembrando que temos alguns tipos de dados que podem ser atribuídos a variáveis. Temos que fazer isso na hora da declaração. Temos números do tipo inteiro e números do tipo real. Os números do tipo real possuem casas decimais, ok? Temos as variáveis do tipo lógico, que só aceitam valores verdadeiro ou falso, e temos variáveis do tipo caractere, que aceitam caracteres alfanuméricos, ok? No nosso exercício, no nosso algoritmo, nós utilizaremos três variáveis, num1, num2 e soma do tipo inteiro. Elas só recebem números inteiros, ok? A palavra reservado início determina o início do seu algoritmo. Ele começa exatamente a partir da palavra início e termina na palavra reservada fim algoritmo. Notem que coloquei elas em parênteses, porque a hora que a gente for lá para o Visualg, vocês vão ver que a própria ferramenta troca a cor das palavras reservadas, ok?
como é que ficou o nosso algoritmo? Comando de saída, para que apareça na tela, né, a frase entre aspas, informe o primeiro número. Então vai aparecer isso na tela do computador para o usuário digitar. Ao digitar um número, eu vou guardar dentro da variável num1. Lembram-se do comando de entrada? Então, comando de saída, escreva, comando de entrada, leia. A partir do momento que eu digitar um número e pressionar a tecla Enter, a variável num1 receberá esse valor. Manda escrever novamente, informe o segundo número. Leia num2. Notem que o primeiro número eu guardei em num1 e o segundo número em num2. Se eu mandar guardar na mesma variável, eu não estarei agregando e nem somando, eu estarei substituindo valores. Por isso a importância de você ter variáveis distintas para receber valores distintos. Bom, lembra do comando de atribuição? Sinalzinho de menor, tracinho. Então, a variável soma que nós criamos aqui do tipo inteiro receberá o resultado dessa expressão, num1 mais num2. Soma receberá o valor que tiver sido guardado dentro da variável num1 mais o valor que foi guardado dentro da variável num2. Para mostrar o resultado na tela, eu utilizei novamente o comando de saída, escreva. E dentro do parênteses, eu coloquei o que eu quero que apareça na tela. Vai aparecer o que está entre aspas, a frase soma igual. E depois da vírgula, a variável soma. Então, vai aparecer na tela, a soma é igual e o valor contido dentro da variável soma. Agora, vamos executar o VisuAlg, rodar o nosso algoritmo e ver se ele realmente faz o que foi proposto, ou seja, se ele consiga somar dois números. Bom, esse é o ambiente do VisuAlg. Notem que ele já muda as cores. Algoritmo, que é uma palavra reservada, ele já escreveu em azul. Tudo que está dentro de aspas, ou seja, caracteres, estão em vermelho. Tudo que está em verde claro são comentários, não serão executados. Notem que é exatamente como estava a nossa solução no nosso slide de aula. Ok? Então, as variáveis declaradas do tipo inteiro, o início do programa, o início do nosso algoritmo, comando de saída, comando de entrada, comando de atribuição e uma expressão numérica. Logo depois, mando aparecer na tela soma igual e mando mostrar o valor que está contido dentro da variável soma. Para executar, basta eu vir no botão executar, ou utilizar a tecla F9, ou então ir no menu, Rum, executar. Ao executar, vai aparecer aqui do lado um consolezinho simulando o MS-DOS. E notem que o comando escreva, comando de saída, a frase que eu mencionei apareceu aqui na tela. O cursor está aqui, está piscando, aguardando que eu digite alguma coisa, ou seja, que eu digite o primeiro número, informe o primeiro número. Se eu digitar o valor 10 e dar um Enter, ele vai armazenar 10 na variável num1. Tá vendo aqui, ó, variável num1 recebeu o valor 10. E aparecerá na tela a variável informe o segundo número, por causa do nosso comando de saída. Ele está guardando novamente um outro valor, para guardar aonde? Dentro da variável num2. Notem que num2, que é do tipo inteiro, ainda não recebeu nenhum valor. Então, eu vou digitar agora 50. Ao dar o Enter, notem que a variável num2 recebeu o valor 50 e a variável soma recebeu o valor 60. Por que ela recebeu esse valor 60? Foi atribuído a ela, através do comando de atribuição, o valor que estava dentro de num1 mais o valor que estava dentro de num2. Num1 valia 10, num2 valia 50, 10 mais 50 igual a 60. O comando escreva mandou aparecer na tela a soma é igual. A soma é igual, fora das aspas e depois da vírgula, a variável com esse valor, que é o número 60.
Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro algoritmo escrito em Portugal. Espero que todos tenham baixado o Visualg e espero que todos tenham condições de começar a escrever os nossos algoritmos. Espero vocês também no nosso vídeo chat para tirar dúvidas e para que eu possa ajudá-los a resolver. Nós temos para o nosso segundo encontro presencial uma lista de exercícios 2, todo ele no Visualg em Portugal, e temos também um questionário virtual para que você exercite o hábito de declarar variáveis e trabalhar com expressões aritméticas. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.